galera, beleza? Quero levantar uma polêmica aqui junto com todos vocês, relacionado ao Diego Souza, como a gente botou aqui na capa do vídeo, porque o Diego Souza está prestes a se tornar o maior artilheiro da Arena do Grêmio. O Diego Souza já igualou ao Washington, o Coração Valente, como um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Até o Eduardo Moura, Dado Moura, fez uma matéria no Globo.com e o Diego Souza está em oitavo lugar como os maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro. E isso é muito relativo falar sobre os artilheiros, porque existem períodos, existem fases, existem tanto tempo de anos disputando, quantos jogos disputou, e aí fica meio difícil tu fazer uma análise se ele merecia ou não. O fato é que o gol é o que vale tudo, né? Então, como ele é um dos maiores artilheiros, ele tem 126 gols marcados desde 2003, quando ele estreou, até 2021. Ele já foi embora do país, ficou 2 anos fora, se não me engano, 2 ou 3 anos fora em toda a sua carreira. Hoje ele está com 35 anos, 36. E o Diego Souza é um dos caras que virou polêmica no Grêmio. Em 2020 ele foi o artilheiro na verdade, no Brasil, né? Fez 28 gols no Brasil, vestindo a camisa do Grêmio, um dos maiores artilheiros, mas eu sempre o critico pelo simples fato de que o gol que valia o título ele não fez. E a gente tem outros jogadores que podem nos trazer essa lembrança, né? Eu gosto de falar isso para todo mundo porque eu gosto de lembrar muito do Barcos. Eu sou muito fã do Barcos. O Grêmio tinha o Barcos no período de 2013, contratou o Barcos, contratou o Marcelo Moreno, dois grandes caras. Tinha o Kleber Gladiador, tava com o Vargas também. Fez um baita de um time naquele período. E nós estamos aqui falando sobre artilharia, sobre jogadores que fazem gols. E o Barcos nunca fez gol em jogo decisivo, no caso, para aquele da final, que tu vai lá e faz o gol, né, que vai te dar o título. Ele fez o gol na quarta de final, fez o gol na semifinal, pode ter sido assim, porque até no Palmeiras e Grêmio, eu lembro, em 2012, ele fez o gol na semifinal contra o Grêmio, fez os 2 gols contra o Grêmio, e o Grêmio foi lá e contratou ele para 2013. Mas o Grêmio não ganhou nada com ele como artilheiro. E o Diego Souza está nesse mesmo caminho. Em 2020 nós tivemos uma final de Copa do Brasil contra o Palmeiras, e ele teve 2 oportunidades de fazer gol, tanto no primeiro jogo quanto no segundo, e ele não marcou. Minha crítica é essa. Não estou desmerecendo ele, quero que vocês me acompanhem. Se vocês também quiserem comentar, comenta aqui o que vocês acham do Diego Souza como um dos principais artilheiros da competição do futebol brasileiro, e se ele realmente está no seu momento, no seu melhor momento com a camisa do Grêmio, porque é isso que eu quero falar aqui com vocês e debater, porque na minha visão ele já teve o seu melhor momento. Por mais que o Grêmio tenha contratado o Borja por empréstimo, e pelo que eu entendo da diretoria, a diretoria vai comprar o Borja, independente se vai estar na Série A ou na Série B, o Grêmio vai contratar e vai comprar o Borja. Eu não sei se o Diego Souza está na sua melhor fase. Eu sei que em muitos momentos ele entra e faz o gol, ou seja, ele tem jogado a cada 2 jogos, ele faz um gol. Tem uma oportunidade de fazer um gol, talvez, e às vezes ele não faz. Por exemplo, no Grenal ele teve a oportunidade de fazer o gol e não fez. Contra o Atlético Mineiro, ele teve a oportunidade e não fez. Então se passaram. São situações assim que me deixam um pouco preocupado. Eu gosto do cara, eu gosto do Diego Souza, mas eu não vejo ele como o cara que o Grêmio deveria manter o investimento, porque daí a gente entra num outro caminho relacionado a comprometimento, que vocês aqui que estão me acompanhando podem também, mas não esqueçam, né, dá o like e se inscreve aí, eu acabei esquecendo de passar para vocês, mas dá o like e se inscreve, ative as notificações para poder ver vídeos, né, porque o Diego Souza, ele tem um pouquinho acima do peso, vamos falar assim. Até saiu uma coluna do Pedro Ernesto Denardim hoje, e ele fala a respeito dos jogadores que não deveriam vestir a camisa do Grêmio. E o Diego Souza está nessa lista, justamente porque ele acaba comentando, né? Eu queria fazer até um vídeo falando a respeito disso, mas ele acaba comentando que o Diego Souza ele está do jeito que está porque a própria diretoria do Grêmio, a própria direção, os próprios profissionais que envolvem
todos os bastidores do Grêmio, os staffs, né, como gostam de falar, não perceberam a situação em que se encontra o jogador e deixaram as coisas acontecerem. Por exemplo, o peso natural dele é 94 quilos. E a gente tem a ideia de que. Tem ideia, não, a gente tem a informação de que ele chegou com 109, ele conseguiu baixar para 104 e ele chegou no nível de 97. E ele até estava se movimentando bem, estava, mas ele acabou tendo alguns problemas por conta da perda de peso, de muito peso. E aí eles tentaram achar um equilíbrio e para ele manter a sua força e manter a sua velocidade. E aí ele teve trabalharam musculatura nele, trabalharam explosão nele. E aí ele continuou com um peso maior. Não é uma justificativa, tá? Mas ele ficou com mais peso, mas ele tem mais força e tem mais explosão. Mas ele não corre 90 minutos, ele não aguenta mais ficar os 90 minutos jogando por conta dos seus desgastes, por conta de dores, isso tudo influencia até questões de articulação. E ele acaba se tornando aí, está correndo o grande risco, ou de repente até uma vitória para a carreira dele, de ser um dos artilheiros da Arena do Grêmio. Né? Ele está atrás apenas do Everton Cebolinha, que tem 43 gols na Arena do Grêmio. Então ele pode aí daqui a pouco fazer até o final da competição do Campeonato Brasileiro, porque encerra seu contrato nesse ano. Ele tem 40 gols, ele pode fazer 3 gols aí até lá, porque nós temos ainda 5 jogos na Arena, né? 4 jogos na Arena. E ele pode, quem sabe aí, passar o Everton Cebolinha e se tornar. E por que eu estou falando exatamente do Diego Souza? Eu quis colocar sobre a coluna do Pedro Ernesto, porque tem vários outros jogadores que a gente começa a analisar esses pontos e entende por que eles chegaram nesta situação. E o Diego Souza é um deles, por conta do que a diretoria não prestou atenção no que está acontecendo dentro do clube, e o jogador acaba tendo um desgaste por conta do seu rendimento, que não teve uma certa atenção, e talvez isso tenha proporcionado todo esse imbróglio, toda essa situação em que o Grêmio se encontra na zona de rebaixamento. A minha pergunta é: vale a pena manter o Diego Souza no grupo por mais 6 meses, pelo menos, por um ano? Ou, quem sabe, o Diego Souza encerra a sua participação no Grêmio, porque ele também deu indícios no início do ano, que estava pensando em se aposentar no final desse ano, por tudo que ele passou, porque foi um ano trágico para o Grêmio. Está sendo um ano trágico para o Grêmio. E eu ainda tenho esperança que o Grêmio vai sair na zona de rebaixamento. Eu tenho essa esperança. Eu não sei vocês. Mas dá para contar com o Diego Souza a partir de agora? Ou a gente espera a Borja e o Elias? Porque tu já precisa pensar na temporada de 2022. E eu quero falar sobre isso porque o próprio orçamento do Grêmio, que teria uma reunião agora no dia 15, ele já mudou para 5 de dezembro, para ter exatamente a noção do que vai acontecer com o Grêmio e definir os parâmetros dos valores que vão ser investidos em 2022. O presidente Romildo até falou sobre isso numa entrevista a última vez, que esses números ele já estava estudando, já estava fazendo esse planejamento, mas acabou que a gente tem informação que mudou, não vai ser mais agora dia 15 de novembro, e sim no dia 5 de dezembro. Eu mesmo falei num vídeo aqui que estava só esperando pelo dia 15 de novembro para saber qual é o planejamento do Grêmio para 2022. Investimentos, contratações, dispensas, e aí eu já tenho aqui uma lista das dispensas que eu vou trazer no outro vídeo para vocês, quem estiver me acompanhando, e também os jogadores que estão próximos do Grêmio, porque já se fala dos bastidores sobre isso. Beleza? Chegou até aqui, moral, dá o like, se inscreve, ative as notificações para poder continuar vendo vídeos.